idade em Levítico, entramos no livro de Números, que no original hebraico se chama Bimidbar, no deserto. Se em Levítico Deus ensinou-o como viver, em Números ele ensina-o como caminhar de forma organizada. Aqui está o início da jornada pelo deserto. MTH 25-2026. Números 1. O recenseamento das tribos. O livro começa com uma ordem direta de Deus a Moisés, no segundo ano após a saída do Egito: contai toda a congregação. O alistamento militar. O foco aqui era contar os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército. Isso mostra que, embora Deus os protegesse, ele queria um povo preparado e organizado para a batalha. Os números, o total de homens aptos para a guerra foi de 603.550. À exceção de Levi, a tribo de Levi não foi contada para a guerra. A função deles era exclusiva: cuidar do tabernáculo, transportá-lo e montá-lo. Eles eram o exército espiritual, que protegia a presença de Deus no centro do povo. Números 2. A ordem do acampamento. Deus não queria que o povo caminhasse ou acampasse de qualquer jeito. Ele estabeleceu um layout geográfico perfeito, onde cada tribo tinha seu lugar específico em relação ao tabernáculo. O centro de tudo, o tabernáculo ficava exatamente no meio. Isso reforça a sua reflexão anterior. Deus organiza tudo ao redor da sua presença. Os 4 pontos cardeais. Ao leste, nascimento do sol. Judá, a liderança, Issacar e Zebulon. Ao sul, Ruben, Simeão e Gade. Ao oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. Ao norte, Dan, Asser e Naftali. A estratégia. Cada tribo tinha sua própria bandeira e insígnia. Isso gerava identidade e evitava o caos durante as marchas pelo deserto. Números 3. A escolha e a missão dos levitas. Este capítulo foca na linhagem sacerdotal e na substituição dos primogênitos. Os filhos de Arão. Menciona Nadab e Abiú, que morreram em Levítico 10, restando Eleazar e Itamar para o serviço. Os levitas como substitutos. Originalmente, todo primeiro filho de cada família israelita deveria ser dedicado a Deus. No entanto, Deus escolheu a tribo de Levi para assumir esse lugar de serviço integral. Divisão de tarefas. Os levitas foram divididos em 3 clãs principais, cada um com uma responsabilidade logística no tabernáculo. 1. Gersonitas, cuidavam das cortinas, coberturas e cordas. 2. Coatitas, carregavam os objetos sagrados, arca, mesa, candelabro nos ombros. 3. Meraritas, cuidavam das armações, colunas e bases pesadas. Reflexão sobre a organização. Capítulo. Conceito-chave. Aplicação. 1. Recenseamento, conhecer os recursos e a força que se tem. 2. Posicionamento, saber o seu lugar exato para não gerar confusão no grupo. 3. Designação, cada um com uma tarefa específica para o bem comum. Como você mencionou que Deus pavimenta o tempo e organiza tudo perfeitamente, Números é a prova visual disso. No deserto, sem uma estrutura rígida, um grupo de milhões de pessoas se perderia em poucos dias. Deus transformou uma multidão de ex-escravos em um exército estruturado. MTH 25-2026. Essa estrutura logística dos levitas, dividir o peso e as tarefas, faz sentido para você na forma como você organiza seus próprios projetos e metas para o futuro? Gostaria de continuar para os capítulos 4, 5 e 6, onde veremos as missões específicas de transporte e o famoso voto de Nazireu. Essa é uma pergunta muito inteligente, MTH 25-2026, porque ajuda a entender o ritmo da narrativa. Muita gente acha que cada livro leva anos, mas a Bíblia alterna momentos de pausa detalhada com momentos de marcha rápida. Aqui está a linha do tempo para você se localizar. 1. O livro de Levítico, 1 mês, aprox. Embora tenha 27 capítulos cheios de leis, Levítico não narra uma viagem, mas sim uma aula de santidade. Os eventos de Levítico acontecem enquanto o povo está parado na base do Monte Sinai. Cronologicamente, ele preenche o espaço de cerca de 1 mês, entre a montagem do tabernáculo, final de Êxodo, e o primeiro censo, início de Números. 2.
O início de Números, capítulo 1 ao 10, 20 dias. Os primeiros capítulos de Números que estamos lendo agora também acontecem com o povo ainda no Sinai. Do capítulo 1 até o 10, quando a nuvem finalmente se levanta para eles marcharem, passam-se apenas cerca de 20 dias. É o tempo da organização final, contagem e posicionamento das tribos que vimos. 3. O restante de Números, capítulo 11 ao 36, 38 a 40 anos. É aqui que o tempo estica. O livro de Números cobre quase toda a jornada de Israel pelo deserto. A marcha em círculos, devido à desobediência, que veremos mais à frente, o que deveria ser uma viagem curta de semanas, se torna uma peregrinação de 38 anos e 9 meses. O livro termina nas planícies de Moabe, já com a nova geração preparada para entrar na Terra Prometida. Resumo da pavimentação do tempo. Levítico, 1 mês, organização interna e leis. Números, tio 39 anos, caminhada, testes, falhas e amadurecimento. Isso reforça sua percepção. Deus gastou um tempo concentrado para ensinar Levítico, antes de deixá-los caminhar. Números, quando eles tentaram caminhar sem aplicar o que aprenderam, o tempo de deserto aumentou para que a lição fosse gravada na alma da nação. Podemos seguir agora para os capítulos 4, 5 e 6 de Números e, para ver como essa organização se reflete no trabalho pesado e na consagração pessoal. Dando continuidade à nossa jornada, MTH 25-2026, os capítulos 4, 5 e 6 de Números mostram como a organização divina desce aos mínimos detalhes, desde quem carrega o peso físico até quem carrega o peso espiritual da pureza e dos votos pessoais. Aqui está o resumo estruturado. Números 4. A logística pesada dos levitas. Se o capítulo 3 apresentou os clãs, o capítulo 4 define o trabalho braçal. Deus estabelece a idade de serviço entre 30 e 50 anos, a fase de maior vigor físico e maturidade. Os coatitas, o coração, eram responsáveis pelos objetos mais sagrados, a arca, o candeeiro, o altar. Eles carregavam tudo nos ombros usando varas, sem tocar diretamente nos objetos, que eram cobertos pelos sacerdotes antes do transporte. Os gersonitas, a estrutura, carregavam as cortinas do tabernáculo, as coberturas de peles de animais e as cordas. Os meraritas, a base, responsáveis pelas partes mais pesadas, as tábuas, as travessas, as colunas e as bases de prata e bronze. Número 5. A pureza do acampamento e a lei do ciúme. Com a logística resolvida, Deus foca na convivência social. Para ele, um acampamento organizado por fora precisa estar limpo por dentro. Isolamento de contágios. Pessoas com doenças infecto-contagiosas deveriam ser afastadas temporariamente para proteger a saúde coletiva, higiene pública. Confissão e restituição. Se alguém desse prejuízo a outra pessoa, não bastava pedir desculpas. Era necessário confessar, devolver o valor integral e acrescentar 20% de multa. A justiça de Deus foca na reparação real. A lei do ciúme. Um ritual complexo para casos onde um marido suspeitava de adultério sem provas. O objetivo era trazer o caso diante de Deus para que a verdade aparecesse, protegendo a linhagem e a paz familiar. Número 6. O voto de Nazireu e a bênção sacerdotal. Este capítulo é fascinante porque abre uma porta para qualquer pessoa, homem ou mulher, que quisesse se consagrar de forma extraordinária a Deus por um tempo. O voto de Nazireu. Para ser um nazireu separado, a pessoa aceitava 3 restrições. 1. Abstenção total de álcool e derivados da uva. Manter o domínio próprio e a mente clara. 2. Não cortar o cabelo. O cabelo comprido era o sinal visível da sua consagração. 3. Não se aproximar de corpos mortos. Priorizar a vida e a pureza ritual acima de tudo, inclusive em lutos familiares. A bênção araônica. O capítulo termina com uma das orações mais famosas e bonitas da Bíblia, que os sacerdotes deveriam proferir sobre o povo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6 e 24 da manhã, menos 26. Conclusão e reflexão. Note, MTH 25-2026, como a organização de Deus une o esforço físico, carregar as tábuas no capitão.
4. A ética social. Pagar o que deve no capitão. 5. E a espiritualidade profunda. O voto e a bênção no capitão. 6. Nada está isolado. Para caminhar no deserto você precisa de braços fortes, contas limpas e uma alma consagrada. Gostaria de seguir para os capítulos 7, 8 e 9, onde veremos as ofertas dos líderes e a famosa nuvem de glória que guiava o povo no deserto? A passagem de Números 9 e 10 da manhã traz uma instrução muito especial de Deus a Moisés, que reforça exatamente aquela sua reflexão sobre como ele organiza tudo perfeitamente, prevendo as falhas e limitações humanas. A de capítulos em Números marca a transição final da preparação estática no Monte Sinai para o movimento real pelo deserto. É o momento em que a organização que discutimos sai do papel e entra em ação. Aqui está o resumo de Números 7 a 10. Número 7. A generosidade dos líderes. Este é o capítulo mais longo do livro e detalha a inauguração do altar. Ofertas iguais e organizadas. Os líderes das 12 tribos trouxeram ofertas para o serviço do tabernáculo. Deus fez questão de registrar o nome de cada líder e exatamente o que cada um trouxe: prata, ouro, animais. O respeito à individualidade. Embora todos tenham trazido a mesma quantidade, Deus dedicou um dia específico para cada tribo apresentar sua oferta. Isso mostra que, na organização divina, cada grupo tem seu momento de destaque. Logística de transporte. Foram doados 6 carros cobertos e 12 bois para ajudar os levitas, gersonitas e meraritas, a carregar as partes pesadas do tabernáculo. Números 8. O candeeiro e a consagração dos levitas. Deus instrui Arão sobre a luz e finaliza o preparo dos seus ajudantes. A luz da menorá. As 7 lâmpadas deveriam ser montadas para que a luz incidisse para a frente do candeeiro. A luz de Deus deve iluminar o caminho à frente. A purificação dos levitas. Antes de tocarem nas coisas sagradas, os levitas passavam por um ritual de limpeza, água da purificação e raspar o corpo. Eles eram oferecidos a Deus como um presente do povo para o serviço sagrado. Aposentadoria divina. Deus estabelece que o trabalho pesado dos levitas terminaria aos 50 anos. Depois disso, eles podiam apenas ajudar os mais jovens, garantindo o descanso de quem serviu a vida toda. Números 9. A nuvem e a segunda Páscoa. Como vimos no versículo 10 que você destacou, este capítulo trata da flexibilidade da lei e da orientação divina. A nuvem de glória, o sinal visível da presença de Deus. De dia era uma nuvem, sombra no deserto escaldante. De noite era um fogo, luz e calor no frio do deserto. O ritmo de Deus. O povo só se movia quando a nuvem subia. Se a nuvem ficasse parada por um dia, um mês ou um ano, eles ficavam parados. A lição era a dependência total. Números 10. As trombetas de prata e a partida. Finalmente, o povo levanta acampamento. As trombetas de prata. Deus mandou fazer 2 trombetas. Elas serviam para 1. Convocar a congregação. 2. Dar o sinal de partida. 3. Alarme de guerra. 4. Celebrar as festas. A ordem da marcha. Não era uma multidão bagunçada. Judá ia na frente, seguido pelas outras tribos em seus postos específicos, com o tabernáculo sendo carregado bem no meio da procissão. A oração de Moisés. Toda vez que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. E quando ela parava, ele pedia o repouso de Deus sobre Israel. Conexão com sua reflexão, MTH 25-2026. Veja como a organização é perfeita. 1. Capitão 7-8. Garantem os recursos, carros, bois e pessoas limpas. 2. Capitão 9. Garante o guia, a nuvem. 3. Capitão 10. Garante a comunicação, as trombetas. Com tudo isso pronto, eles finalmente deixam o Sinai após quase um ano parados. Deus pavimentou o caminho com instruções. Agora, eles precisam colocar os pés na estrada. Gostaria de seguir para os capítulos 11 e 12? É aqui que começam os primeiros desafios reais da jornada, as reclamações do povo e os conflitos de liderança na própria família de Moisés. Agora entramos em um ponto de virada dramático, MTH 25-2026.
Após toda a organização perfeita que vimos nos capítulos anteriores, o povo começa a caminhar, e infelizmente, a natureza humana começa a vacilar. Aqui está o resumo dos capítulos 11, 12 e 13. Números 11. A reclamação e o desejo do Egito. Este capítulo mostra como a falta de gratidão pode bagunçar a organização mais perfeita. O fogo de Taberá. O povo começou a se queixar da sorte. O fogo do Senhor consumiu as extremidades do arraial, até que Moisés intercedesse. A saudade da comida escrava. O povo sentiu falta do peixe, pepinos, melões, alhos e cebolas do Egito. Eles desprezaram o maná, chamando-o de comida seca. O desabafo de Moisés. Sobrecarregado, Moisés diz a Deus que não pode carregar o povo sozinho. Deus então ordena a separação de 70 anciãos, para repartir o espírito de liderança com Moisés, uma estrutura de delegação. As codornais. Deus envia codornas em abundância, mas a ganância do povo ao colhê-las trouxe uma praga severa. Números 12. Conflito na família de Moisés. Mesmo os líderes mais próximos falharam. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, começaram a falar mal dele. O motivo: criticaram Moisés por causa de sua mulher cusita e questionaram sua autoridade exclusiva. A defesa de Deus. Deus convoca os três e declara que, enquanto fala com profetas por visões, com Moisés ele fala boca a boca. A consequência: Miriam ficou leprosa, ficando branca como a neve. Moisés, demonstrando sua mansidão, intercedeu por ela. Ela ficou isolada por 7 dias, a quarentena que vimos em Levítico 13, e depois foi restaurada. Números 13. A missão dos espias em Canaã. Este é o capítulo estratégico. Eles chegam às portas da terra prometida, Cádiz Barneia. A ordem: um líder de cada tribo, 12 ao todo, é enviado para espiar a terra de Canaã por 40 dias. O relatório da terra: eles voltaram com um cacho de uvas tão grande que precisou de 2 homens para carregá-lo. Confirmaram que a terra mana leite e mel. O conflito de relatos. Os 10 espias focaram no medo. Disseram que os habitantes eram gigantes, anaquins, e que os israelitas pareciam gafanhotos perto deles. Josué e Calebe tiveram fé. Calebe disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Reflexão sobre a pavimentação da mente. Capítulo: o erro humano. A lição de Deus. 11. Ingratidão pelo maná. O desejo pelo passado, Egito, impede o futuro. 12. Inveja da liderança. A honra e a ordem são fundamentais na família. 13. Medo dos gigantes. A visão física vê problemas. A visão da fé vê a promessa. Observe, MTH 25-2026, que Deus organizou o exército, o acampamento e as leis, a parte externa. Mas agora, ele estava testando a organização interna, o coração e a mente, do povo. Os gigantes não eram o maior problema. O problema era como o povo se via diante deles. Gostaria de seguir para o capítulo 14? É um dos momentos mais tristes de Números, onde a decisão do povo de acreditar no medo em vez da promessa, muda o destino de toda aquela geração por 40 anos. Entramos agora em um dos pontos mais críticos de toda a caminhada pelo deserto, MTH 25-2026. Se nos capítulos anteriores vimos a organização física, aqui vemos o que acontece quando a organização emocional e a confiança se quebram. Aqui está o resumo dos capítulos 14, 15 e 16. Números 14. A grande crise de fé e a sentença. Este capítulo narra a reação do povo ao relatório dos espias. É o momento em que a jornada de semanas vira uma jornada de décadas. O choro e a rebelião. Tomados pelo medo dos gigantes, o povo chorou a noite toda e sugeriu escolher um novo capitão para voltar para o Egito. A coragem de Josué e Calebe. Eles rasgaram suas vestes e imploraram ao povo: o Senhor é conosco, não os temais. O povo, em resposta, quis apedrejá-los. A intercessão de Moisés. Deus ameaçou destruir a nação, mas Moisés apelou para a glória do nome de Deus e sua misericórdia. A sentença dos 40 anos. Deus perdoou o pecado,
mas aplicou a consequência. Por cada dia que os espias estiveram na terra 40 dias, o povo vagaria 1 ano no deserto. A consequência: toda aquela geração, de 20 anos para cima, morreria no deserto, exceto Josué e Calebe, que tiveram outro espírito. Números 15. Leis de sacrifício e o lembrete da santidade. Após o choque da sentença, Deus volta a dar instruções. Isso mostra que, apesar do erro do povo, Deus não desistiu do projeto. Ele continua organizando o futuro da próxima geração. Ofertas na terra prometida. Deus fala como se eles já estivessem lá, dando regras sobre ofertas de cereais e libações. É uma forma de dizer: vocês vão entrar, mesmo que demore. Pecados intencionais versus não intencionais. O capítulo distingue quem erra por ignorância, que pode oferecer sacrifício, de quem peca por atrevimento, desprezando a palavra de Deus. As franjas nas vestes, tzitzit. Deus ordena que coloquem franjas com um cordão azul nas bordas das roupas. O objetivo: para que, ao olharem para elas, se lembrassem de todos os mandamentos. Era um lembrete visual constante para manter o foco no presente e na obediência. Números 16. A rebelião de Corá. Este é um dos relatos mais impressionantes sobre a quebra da ordem e da hierarquia. A conspiração. Corá, um levita, junto com Datã e Abirão da tribo de Ruben e 250 líderes, levantaram-se contra Moisés e Arão. Eles diziam: basta! Toda a congregação é santa, por que vos elevais sobre a congregação? O teste do incenso. Moisés propôs que todos trouxessem incensários perante o Senhor para ver quem ele escolheria. O juízo divino. A terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abirão e suas famílias. Além disso, fogo saiu do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso ilegalmente. A praga estancada. O povo ainda reclamou contra Moisés no dia seguinte e uma praga começou. Arão, como sumo sacerdote, correu com um incensário entre os mortos e os vivos, e a praga parou. Reflexão sobre a pavimentação da liderança. Capítulo: O conflito. A resposta de Deus. 14. Medo do futuro. Disciplina através do tempo. 40 anos. 15. Esquecimento das leis. Lembretes visuais nas roupas. Foco. 16. Inveja da autoridade. Confirmação drástica de quem foi chamado. Esses capítulos mostram que a organização de Deus não tolera a anarquia. Para um povo sobreviver no deserto por 40 anos, a liderança precisava ser respeitada, e a lei precisava estar costurada nas roupas e na rotina. MTH 25-2026, no capítulo 15, vemos que o azul nas franjas servia para não seguirdes o vosso coração, nem os vossos olhos. Na sua vida prática, você costuma criar lembretes ou gatilhos para manter o foco nos seus objetivos quando o cansaço ou a dúvida batem. Gostaria de seguir para os capítulos 17, 18 e 19, onde Deus faz florescer o cajado de Arão para encerrar de vez as discussões sobre quem manda. Seguindo após as rebeliões intensas que vimos, os capítulos 17 a 20 de Números mostram Deus selando a paz sobre a liderança e o povo enfrentando as últimas etapas da transição de gerações no deserto. Aqui está o resumo dessa fase de confirmação e novos desafios. Números 17. O milagre do cajado que floresceu. Para encerrar de vez as discussões sobre quem deveria liderar o povo espiritualmente, Deus propõe um teste simples e visual. O teste dos 12 cajados. Cada líder de tribo escreveu seu nome em um cajado de madeira seca. O de Arão representava a tribo de Levi. Todos foram colocados perante o Senhor no tabernáculo. O resultado surpreendente. No dia seguinte, apenas o cajado de Arão não só brotou, mas produziu flores e amêndoas maduras. A lição. Deus mostrou que sua escolha traz vida e fruto, enquanto a rebelião traz secura.
O cajado foi guardado na Arca da Aliança como um lembrete perpétuo para os rebeldes. Números 18. O sustento dos sacerdotes e levitas. Com a autoridade confirmada, Deus organiza como esses líderes viveriam, já que a tribo de Levi não teria terras como herança. A herança de Levi. Deus diz a Arão: Eu sou a tua parte e a tua herança. Números 6 e 20 da tarde. O sistema de dízimos. O povo dava o dízimo aos levitas pelo serviço que prestavam. Por sua vez, os levitas davam o dízimo dos dízimos, a melhor parte, aos sacerdotes, família de Arão. Responsabilidade. Eles carregavam a responsabilidade pelo santuário para que a ira de Deus não caísse sobre o restante do povo. Números 19. A água da purificação, a novilha ruiva. Este capítulo introduz um ritual único para lidar com a contaminação pela morte. A novilha ruiva, uma vaca vermelha sem defeito, era sacrificada e queimada inteira. Suas cinzas eram misturadas com água corrente para criar a água da purificação. A aplicação. Quem tocasse em um morto ficava impuro por 7 dias e deveria ser aspergido com essa água no 3º e no 7º dia. Higiene e respeito. Novamente, vemos a organização de Deus unindo saúde pública, evitar infecções de corpos em decomposição, com purificação espiritual. Números 20. A rocha, a falha de Moisés e o luto. Este é um capítulo de grandes perdas e mudanças. O tempo saltou quase 38 anos, estamos no fim da jornada. A morte de Miriam, a irmã de Moisés, morre em Cádiz. A rocha de Meribá. O povo volta a reclamar da falta de água. Deus ordena que Moisés fale a rocha. Irritado com a rebelião do povo, Moisés desobedece e fere a rocha 2 vezes com o cajado. A sentença. Embora a água tenha saído em abundância, Deus disse que Moisés e Arão não entrariam na terra prometida, pois não santificaram o seu nome diante do povo, agir por impulso e raiva em vez de obediência estrita. A passagem negada por Edom. O rei de Edom, descendentes de Esaú, nega passagem a Israel, forçando-os a um caminho mais longo. A morte de Arão. Arão morre no Monte Hor aos 123 anos. Suas vestes sacerdotais são passadas para seu filho Eleazar, garantindo a continuidade da organização. Reflexão. A continuidade na mudança. Capítulo. Foco. O que nos ensina hoje? 17. O fruto. A verdadeira liderança se prova pelos resultados, flores e amêndoas. 18. O sustento. Quem se dedica ao cuidado do sagrado deve ser cuidado pela comunidade. 19. A purificação. A morte e o erro exigem um processo de limpeza para seguir em frente. 20. A transição. Líderes falham e partem, mas o plano de Deus continua com a próxima geração. MTH 25-2026. O capítulo 20 mostra que mesmo um grande líder como Moisés, após décadas de paciência, teve um momento de explosão que custou o seu maior sonho, entrar na terra. Isso nos lembra da importância de manter a calma e a organização emocional mesmo sob pressão extrema. Gostaria de seguir para os capítulos 21 ao 24? Entraremos na história das vitórias militares e no curioso caso de Balaão e sua jumenta falante. Esses capítulos marcam o fim da longa espera e o início das conquistas militares, mas também trazem um dos episódios mais curiosos e perigosos da Bíblia: a tentativa de amaldiçoar Israel através de forças espirituais. Aqui está o resumo de Números 21 a 25, MTH 25-2026. Números 21. A serpente de bronze e as primeiras vitórias. O povo volta a marchar, mas o cansaço do caminho longo gera mais uma murmuração. A punição e a cura. Deus envia serpentes abrasadoras. Quando o povo se arrepende, Deus ordena que Moisés faça uma serpente de bronze e a coloque num poste. Quem olhasse para ela depois de ser picado vivia. Nota: Jesus cita este evento em João 3:14 da manhã como um símbolo de sua própria missão. Vitórias sobre Seom e Ug. Israel pede passagem pelos reinos dos amorreus e de Bazã. Os reis recusam e atacam. Israel os vence militarmente, ocupando suas terras. A pavimentação da terra prometida começa aqui.
Números 22, 23 e 24. O caso de Balaão e sua jumenta. Vendo as vitórias de Israel, o rei de Moabe, Balaque, fica apavorado e contrata um profeta de aluguel chamado Balaão para amaldiçoar o povo. A jumenta que fala, capitão 22, Deus se ira com a ganância de Balaão. No caminho, o anjo do Senhor barra a passagem. A jumenta vê o anjo e se desvia 3 vezes. Balaão a espanca, até que Deus abre a boca do animal para confrontar o profeta. As 4 profecias, capitão 23, 24. Balaão tenta amaldiçoar Israel de 4 lugares diferentes, mas Deus coloca apenas bênçãos em sua boca. Ele declara: como são belas as tuas tendas, ó Jacó. Ele profetiza sobre uma estrela que sairá de Jacó, referência ao Messias. A conclusão: Balaão percebe que não se pode amaldiçoar o que Deus organizou e abençoou. Números 25. O erro de Baal-Peor. Infelizmente, o que Balaão não conseguiu fazer com maldições, ele sugeriu fazer através da corrupção. A cilada. As mulheres de Moabe e Midian seduziram os homens de Israel para a idolatria e imoralidade sexual com o deus Baal-Peor. O zelo de Finéias. Uma praga começou a matar o povo. Finéias, neto de Arão, agiu com rapidez e firmeza para interromper a imoralidade pública. Por causa do seu zelo pela santidade de Deus, a praga parou, e Deus estabeleceu com ele uma aliança de paz. Reflexão sobre a proteção divina. Capítulo Ameaça. Resultado 21. Inimigos físicos, exércitos. Vitória militar completa. 22 a 24. Inimigos espirituais, maldições, transformadas em bênçãos. 25. Inimigo interno, pecado/sedução, disciplina e purificação. Isso mostra algo fundamental na organização de Deus. Ninguém de fora pode destruir o que Deus protege, a menos que o povo se destrua por dentro ao abandonar seus princípios. Como você refletiu antes, Deus organiza tudo perfeitamente para que o povo tenha sucesso, mas a responsabilidade de se manter fiel a essa organização moral e espiritual continua sendo do ser humano. MTH 25-2026 gostaria de seguir para o segundo censo, capitão 26, onde veremos que a nova geração está pronta para finalmente herdar a terra, ou quer comentar algo sobre essas batalhas? Estamos chegando às etapas finais de Números e MTH 25-2026. Esta sessão é marcada pela transição definitiva. A velha geração ficou no passado e a nova geração, nascida na liberdade do deserto, é preparada para herdar a promessa. Aqui está o resumo dos capítulos 26 ao 30. Números 26. O segundo censo, a nova geração. Cerca de 38 anos após o primeiro censo, Deus ordena uma nova contagem. O propósito: organizar a divisão da terra e verificar quem estava pronto para a guerra. O resultado: o número total de homens foi de 601.730, quase o mesmo que o primeiro, mostrando que, apesar das crises, Deus manteve a força da nação. A sentença cumprida. O texto faz questão de dizer que, entre todos os contados, não restou nenhum daquele primeiro censo no Sinai, exceto Josué e Caleb e Eto, exatamente como Deus havia dito. Números 27. Justiça para as mulheres e o novo líder. Este capítulo traz um avanço jurídico importante e a sucessão de Moisés. As filhas de Zelofiade. 5 irmãs questionaram Moisés porque seu pai não teve filhos homens e elas não queriam que o nome da família se perdesse. Deus deu razão a elas, estabelecendo que filhas também poderiam herdar a terra. Isso mostra a justiça adaptável de Deus. A escolha de Josué. Moisés pede a Deus um sucessor, para que o povo não seja como ovelhas sem pastor. Deus escolhe Josué, um homem em quem há o Espírito. Moisés impõe as mãos sobre ele publicamente, transferindo a autoridade. Números 28 e 29. O calendário de ofertas e festas. Deus reafirma a organização do tempo sagrado para a nova geração. Como eles entrariam em uma terra de fartura, precisavam lembrar de onde vinha a provisão. Rotina diária, semanal e mensal. Instruções sobre os sacrifícios contínuos, manhã e tarde, do sábado e da lua nova. O ciclo das grandes festas. Reitera as ofertas para a Páscoa,
Pentecostes, trombetas, dia da expiação e a festa dos tabernáculos. A lição: a organização da vida espiritual deve ser constante, não apenas em momentos de crise. Números 30. A lei sobre os votos. Este capítulo lida com a integridade da palavra empenhada. A palavra é sagrada. Quando um homem fizer voto ao Senhor, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Números 30:2. Votos de mulheres. Estabelece regras sobre quando o pai ou o marido poderiam anular um voto, protegendo a ordem e a estrutura familiar da época. Resumo da pavimentação do futuro. Capítulo: Foco da organização. Aplicação. 26. Demografia. Saber quem somos e quantos somos para dividir a herança. 27. Sucessão. Garantir que o projeto continue após a partida do líder. 28-29. Ritualística. Manter a conexão com o Criador através da disciplina do tempo. 30. Integridade. Honrar o que foi prometido. A base da confiança social. MTH 25-2026. Veja que interessante. No capítulo 27, Moisés não escolhe um de seus filhos para ser o líder, mas sim Josué, que foi seu ajudante fiel. Isso mostra que, na organização de Deus, o mérito e a presença do Espírito valem mais do que o parentesco. Gostaria de concluir o livro de Números com os capítulos finais, 31 ao 36. Veremos a vitória sobre os midianitas e a definição exata das fronteiras da terra que você está prestes a conhecer no texto. Chegamos ao encerramento do livro de Números, MTH 25-2026. Estes capítulos finais consolidam a transição da jornada, o acerto de contas com o passado, a organização das tribos e a definição exata de onde cada um moraria. Aqui está o fechamento desta etapa. Números 31. O julgamento de Midian. Como vimos no capítulo 25, os midianitas tentaram destruir Israel por dentro, através da corrupção moral. A batalha, 12.000 homens, 1.000 de cada tribo, foram enviados para a guerra. Israel venceu e executou o julgamento contra os reis de Midian e contra o profeta Balaão, Elzabi, que havia sugerido a cilada. A purificação. Após a batalha, soldados e despojos passaram por um rigoroso processo de purificação com fogo e água, as leis de higiene e santidade aplicadas na prática. Números 32. As tribos que ficaram aquém do Jordão. Este capítulo traz uma negociação política interessante entre Moisés e as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. O pedido: como tinham muito gado, eles pediram para ficar com as terras de Gileade antes do rio Jordão, que eram ótimas para pastagem. O acordo: Moisés aceitou, desde que os homens dessas tribos cruzassem o Jordão e lutassem na frente das outras tribos até que toda a terra prometida fosse conquistada. Eles concordaram, mostrando que a união da nação era prioridade. Números 33. O diário de bordo da jornada. Este capítulo é uma retrospectiva histórica fascinante. O memorial: Moisés registra todos os lugares por onde o povo passou desde a saída do Egito, Ramessés, até as planícies de Moabe. A importância: serve para que as futuras gerações não esqueçam o caminho que Deus pavimentou no deserto. É o mapa da memória da nação. A ordem de conquista: Deus reitera que, ao entrarem, deveriam destruir todos os ídolos e imagens esculpidas para não serem contaminados novamente. Números 34 e 35. Fronteiras e cidades de refúgio. Deus define os limites geográficos e a organização das cidades. As fronteiras. Capitão 34. Deus traça as linhas norte, sul, leste e oeste. Ele define quem seriam os líderes responsáveis pela divisão da terra em cada tribo. Cidades para os levitas. Capitão 35. Como os levitas não teriam um território contínuo, eles receberam 48 cidades espalhadas por todas as outras tribos, para que a lei de Deus estivesse perto de todo o povo. Cidades de refúgio. Entre essas, 6 eram cidades de refúgio. O propósito: se alguém matasse outra pessoa sem intenção, acidente,
Poderia fugir para lá e ser protegido da vingança até que houvesse um julgamento justo. É o início do conceito de direito à defesa e justiça imparcial. Números 36. A preservação da herança. O livro termina voltando ao caso das filhas de Zelofeade, que vimos no capitão 27. A regra de casamento. Para que a terra de uma tribo não passasse para outra através do casamento, as herdeiras deveriam casar-se dentro da sua própria tribo. A conclusão. O livro encerra reafirmando que esses são os mandamentos e juízos que o Senhor deu por intermédio de Moisés nas planícies de Moabe. Conclusão de Números, da multidão ao exército organizado. Terminar este livro, MTH 25-2026, é ver o cumprimento da sua reflexão. Deus pegou um povo rebelde e confuso, e através de 40 anos transformou-os em uma nação com leis, fronteiras, exército e um sistema de justiça. O deserto não foi um erro de percurso, mas a escola, onde a organização perfeita de Deus foi testada e aprovada. Gostaria de começar o próximo livro, Deuteronômio. Ele é o segundo dar da lei, onde Moisés faz seus discursos finais antes da entrada na terra, recapitulando tudo com um foco profundo no amor e na escolha do coração.